Olá, meus amores, vamos iniciar agora a nossa videoaula de português. Peguem a apostila 6 e abram na página 50. Bom, antes de começar, só vamos lembrar que nós fizemos as partes de ortografia e gramática da apostila e agora nós vamos fazer algumas partes de interpretação que eu disse que iria voltar com vocês. Bom, a interpretação que nós vamos fazer agora é dessa imagem que nós temos na página 50. Nela está sendo mostrada um casal, né, um homem e uma mulher, andando na frente de um cavalo a pé, ok? Eles estão a pé, com algumas crianças nas costas, né, no lombo do cavalo, e acima da cabeça do cavalo e do homem e da mulher estão mais algumas cabeças. Vamos entender o que se passa nessa cena primeiro? Bom, primeiro nós temos que pensar que essas pessoas, elas estão partindo de algum lugar do Nordeste, ok? Ou norte, em busca de uma região e de um local com condições mais apropriadas, tanto de trabalho quanto de vida, ok? Bom, sabendo disso, o que elas estão carregando? Vamos pensar um pouquinho nessa imagem? Nós vamos fazer algumas atividades agora para refletir sobre essa imagem, então observem bem, ok? Após observar a imagem e expor suas impressões aos colegas, responda as questões a seguir. Vamos lá. O que você sente ao ver essa imagem? O que você sente quando você olha para essa imagem? Essa imagem é uma imagem que te traz um sentimento triste, um sentimento feliz, é algo que te traz esperança. O que você sente ao ver essa imagem? 2. Quantas pessoas são retratadas e como são apresentadas? Vamos lá. Nós já falamos sobre isso. A quantidade de adultos, de crianças e como elas estão. Como elas estão vestidas, se elas estão indo a pé, se elas estão no cavalo. Expliquem um pouquinho quantas pessoas são e como elas estão no exercício 2 da página 51. No 3, o que as pessoas carregam? Vamos lá. Nessa imagem, o que essas pessoas estão carregando, além dos bens materiais, ok? Além das pessoas que estão juntas na viagem, o que elas estão carregando com elas? Pensem um pouquinho, ok? 4, na página 52. Como é a paisagem da cena apresentada? Exercício 5. Observe a imagem. Você consegue pensar nas condições de vida dessas pessoas? E por que elas estão partindo de seu local de origem? Por que elas estão saindo da região onde elas moram e partindo para um outro local? Vamos pensar um pouquinho? 6. O que essas pessoas deixam para trás quando partem de sua terra? O que vocês acham? Isso é uma resposta pessoal. O que vocês acham que as pessoas largam, deixam lá na terra delas quando elas partem em busca de um outro futuro? Ou de um local com melhores condições? O que vocês acham que elas deixam para trás? Página 53. 7. Uma imagem pode. O que uma imagem pode mostrar para a gente? A. Expressar um sentimento por meio de um texto. B. Apenas passar mensagens sem importância. C. Expressar ideias, sentimentos e mensagens importantes. Ou D. Nos ajuda a refletir se nela houver palavras também. É preciso ter palavras em uma imagem para que ela possa passar alguma mensagem importante? Ou para que ela possa nos mostrar alguma ideia ou um sentimento? Vamos pensar aí. O exercício 8 da página 53 foi adaptado, ok? Então vamos para a página 54. Interpretando um texto informativo de onde vêm alguns hábitos. Vamos lá. Nós já falamos sobre a mistura, né, de culturas que formou o nosso país, que formou a nossa cultura. E a partir de agora nós vamos ver um texto e interpretar esse texto também sobre esses hábitos, de onde eles vieram, ok? Então vamos lá. De onde vêm alguns hábitos? Página 54. Você deve conhecer alguém chamado Araci, Iara ou Cauã, ou ter ouvido falar de lugares como Aracaju, Itu, Ipanema, Anhembi e Maracanã. Essas palavras fazem parte do nosso vocabulário e têm origem indígena, assim como Guaraná, Arara e Maracujá. A influência cultural indígena na sociedade brasileira vai além do vocabulário. Os hábitos de chegar à própria casa e ficar sem sapatos, por exemplo,
pode ter sido herdado dos indígenas, como também descansar em redes e tomar banho todos os dias. Os portugueses, quando chegaram às terras brasileiras, ficaram encantados com os hábitos de os indígenas se banharem todos os dias nos rios e passaram a fazê-lo por considerar isso revigorante. Os europeus não tinham o costume de tomar banho todos os dias, pois no continente europeu há períodos muito frios. Os indígenas descobriram muitas espécies nativas que fazem parte até hoje da nossa alimentação, como mandioca, cacau, maracujá e guaraná. Também descobriram diversas ervas medicinais. Várias personagens que habitam o folclore brasileiro são inspiradas em outras que fazem parte da cultura indígena. E, se a pescaria do vovô é um sucesso, é porque algumas técnicas foram ensinadas por esses povos. Muito do que realizamos ou usamos todos os dias foi ensinado e desenvolvido pelos indígenas. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto antes de qualquer coisa. Nós tomamos banho todos os dias, às vezes mais do que uma vez, né? Nós geralmente ficamos descalços em casa, nós comemos muitos alimentos que vêm da natureza e alguns que foram inclusive plantados e descobertos pelos indígenas. Todas essas, além da nossa língua portuguesa, esses quesitos foram influenciados diretamente pelos povos indígenas, ok? Isso nós já tínhamos conversado em história, nós já vimos em outros bimestres também, mas nós temos que refletir um pouco na importância disso, ok? De valorizar a cultura indígena, ok? Pois nós somos provas vivas de que a cultura indígena influenciou muito a vida do povo brasileiro, ok? Vamos lá. Exercício 2, na página 55. O texto que você leu é um texto informativo. Quais são as informações que ele fornece ao leitor, ok? Desse texto que nós lemos, quais informações que estão apresentadas aqui, listadas aqui, está sendo mostrada desse texto, ok? A. Os costumes da família real. B. A vida em algumas aldeias indígenas. C. As influências indígenas na cultura brasileira. Ou D. O uso de palavras estrangeiras. Qual desses itens está sendo mostrado no texto que nós lemos? 3. De acordo com o texto, como a cultura indígena se faz presente no nosso dia a dia? Como nós vimos ainda a cultura indígena no nosso dia a dia? Nós falamos sobre isso, hein? Pensem um pouquinho e escrevam os hábitos que nós temos que vêm dos indígenas, ok? Na página 56 nós temos um outro textinho, ok? Quando a escola é a natureza. Eu sou Iaguaré Iamã, que quer dizer tribo das onças pequenas. E também tem um outro nome, Osias Glória de Oliveira. Nasci numa aldeia dos povos Maraguá, povo da minha mãe. Já meu pai é filho do povo Sataré Maué, de modo que pertence a esses dois povos. A vida de uma criança na aldeia é assim. Logo de manhã cedo, quando a gente vai pegar água para os adultos, só limpar os dentes não basta. Tem que pular na água e aproveitar bem essa hora. Daí, a gente volta e trabalha com os adultos. Lá pelas 3 da tarde, já estamos livres novamente para pular na água. E são mais 2 horas de brincadeira. A gente também sai, um monte de curuminzinho andando no mato, entrando na floresta e criando aventuras. No final da tarde, a gente volta para ouvir histórias. Meu pai é um dos contadores de história. É dever do pai ensinar para os filhos pequenos as histórias do nosso povo. Lá na aldeia, não tem escola do jeito que vocês conhecem. Nossa escola é a natureza e os professores são os mais velhos. José Santos, Crianças do Brasil. Foi daí que esse texto foi tirado, ok? Você considera a vida do Iaguaré divertida? Sim ou não e o porquê, ok? Iaguaré é esse menino que contou como se vive nas tribos, ok? Então vamos lá, vocês vão dizer se a vida dele é divertida, sim ou não, e o porquê. Na página 57 e última de hoje, ok? Escreva um pequeno texto relatando como é a sua rotina diária. O que você faz a partir do momento que você acorda
até a hora que você vai dormir, ok? Pequeno, contando basicamente as coisas que você faz no seu dia a dia. Exercício 6. Você observou que as crianças indígenas aprendem muito com os adultos na aldeia. Os conhecimentos podem ser transmitidos nas atividades do dia a dia ou em momentos especiais. De acordo com o texto, quando a escola é a natureza, quem são os responsáveis por ensinar as crianças da aldeia? B. E você? Quem são os responsáveis pelos seus ensinamentos além da escola? Além da pro? Quem mais é responsável pelas coisas que você aprende? Vamos pensar, hein? E o exercício 7 também foi adaptado, que é um tipo de exercício que nós não temos como fazer agora, ok? Bom, meus amores, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender. E antes de vocês irem embora, ok? De desligarem o vídeo, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Para o nosso chat de amanhã, eu gostaria de, para a próxima aula, para o próximo chat, na verdade, eu preciso que vocês escrevam um bilhete, pode ser no caderno, pode ser em um pedaço de papel, ok? Desde que vocês estejam com ele em mãos na hora do chat. Vocês vão escrever um bilhete para um amigo da turma. Não vai escolher um amigo, ok? Vocês vão escolher o que vocês vão desejar para esses amigos, ok? Mas o amigo você não vai escolher. Vocês vão escrever um bilhete desejando tudo que vocês quiserem de bom para essa pessoa no próximo ano, para essa criança. E depois nós vamos fazer uma brincadeirinha no chat, tá bom? Então, meus amores, nossa videoaula de hoje fica por aqui. Não esqueçam, ok? Façam o bilhete para um amigo ou amiga. Não vão escolher um amigo, hein? Façam o bilhete e nós nos vemos no chat. Beijos e até a próxima aula.